Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. A mensagem mais importante já oferecida à igreja. Não temos que esperar até chegarmos ao céu para entrarmos naquilo que Cristo conquistou por nós. É nosso. Podemos adentrar e desfrutar agora. O próprio Deus é a nossa real justiça. Somos a justiça de Deus nele, nos tornando participantes da natureza divina no momento em que aceitamos Cristo e entramos na família de Deus. Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, você não sabe o que é nele. A suprema necessidade da igreja é saber o que ela é em Cristo e como o Pai a vê. Justiça significa a capacidade de ficar na presença do Pai sem senso de culpa ou inferioridade. A não ser que saiba quem você é e o que Cristo é em você, não viverá uma vida vitoriosa. Satanás, o pecado e a doença serão seus senhores. No instante em que você sabe que é a justiça de Deus em Cristo e compreende o que a justiça significa, Satanás fica derrotado. Este importante livro deve ser lido por todo crente sincero. Ele mudará sua vida, assim como tem mudado a vida de multidões. Introdução. Eles haviam pescado toda a tarde. Amigos íntimos agora estão sentados diante da fogueira no acampamento. Após um pouco de silêncio, o homem disse ao seu pastor: "A vida não tem sido o que sonhei que seria. Nunca alcancei o objetivo que coloquei em meu coração nos dias da juventude. Nunca abri meu coração para ninguém sobre isso, mas hoje vou lhe contar. Sempre fui religioso. Tenho sido professor de escola bíblica e superintendente da escola dominical. Sou educador desde que deixei a faculdade, mas em todos estes anos, secretamente tenho experimentado nos bastidores a irrealidade. Nunca Deus foi real para mim. Tenho lido os evangelhos, tenho ensinado sobre eles, porém, em todo tempo há uma consciência de que eu não atingi o alvo. Aquela palestra que você fez na outra noite me revelou o que eu precisava. Antigamente, não éramos ensinados sobre a vida eterna. Falava-se em se tornar um convertido e se unir à igreja. Éramos ensinados um pouco sobre justificação, mas sempre de um ponto de vista teológico. Não havia nenhum senso de realidade naquilo. Quando entendi que alguém pode receber a vida eterna, a própria natureza de Deus, então fiquei sabendo que o que você tinha falado sobre a justiça era real. Como no lampejo, minha vida de teologia e teorias foram dissipadas. Me vi pela primeira vez como realmente sou aos olhos de Deus. Nunca havia honrado o que Ele havia feito em Cristo. Nunca soubera o que Ele fez por mim. Eu era uma nova criação. Tinha a genuína vida e natureza de Deus, e mesmo assim, dificilmente ousaria dizer: eu sou a justiça de Deus. Nunca havia confessado isso antes. Nunca ousara nem mesmo pensar que eu seria algo assim, senão depois da morte. A consciência de pecado havia me mantido preso todos esses anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, eu dizia: esse sou eu. Eu conhecia o pecado, havia lutado contra ele, havia sofrido seus efeitos, mas não sabia que, quando fui feito uma nova criação, o passado havia findado. Não sabia que, se eu cometesse pecado, teria um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Não sabia que, quando fui recriado, me tornei a justiça de Deus em Cristo. Eu lhe agradeço por aquilo que você me contou. O homem como ele é. O homem não tem proximidade com Deus. O senso de condenação tem lhe dado um complexo de inferioridade
que faz dele um covarde. Rouba-o da fé em si mesmo, no homem, em Deus e na sua palavra. Esta consciência de pecado o mantém em prisão. Ele não tem direito de se aproximar de Deus, sabe que não é bom o suficiente para orar e ter suas orações respondidas. Se ora, é uma oração de desespero. Isso tem levado à filosofia. Ele não poderia ficar mais longe do assunto de Deus e da religião do que um homem faminto poderia ficar longe da comida. O senso de culpa, inferioridade, fracasso e fraqueza o fazem arrazoar. A esse arrazoamento chamamos de filosofia. Por causa disto, Hegel eliminou Deus inteiramente de sua filosofia. Para ele, Deus era uma grande massa mental sem qualquer cérebro como centro, sem qualquer personalidade. Na sua filosofia, ele também eliminou Satanás. Se não há Satanás, então não pode haver pecado. E se não há pecado, não há nenhuma consciência de pecado. Seria ótimo se isso fosse verdade, mas é apenas o conhecimento pelos sentidos, buscando uma maneira de escapar. Não haveria então nenhum céu, porque não haveria vida após a morte. O homem vaguearia para fora do corpo, para uma mente universal, e por ela seria absorvido. Não haveria nenhuma ressurreição do corpo, nenhum julgamento. O homem simplesmente se desintegraria e se tornaria uma parte do grande todo. Este é apenas o sonho de um homem que não pôde encontrar Deus com seus sentidos físicos. Você pode ver porque a ciência cristã floresceu a partir da filosofia de Hegel. Se não há Satanás, não há doença ou morte. Contudo, todos eles morreram. Isto é o conhecimento pelos sentidos, procurando a liberdade que somente Deus pode dar ao homem. O homem tem uma consciência de pecado altamente desenvolvida, um complexo de inferioridade de espírito, um senso de indignidade que o domina. Ele é controlado pela dúvida. Tudo o que ele tem é a fé do conhecimento pelos sentidos, que não pode conhecer a Deus nem encontrá-lo. Este é o homem como ele é. O porquê deste livro. O anseio que faz de um homem um bêbado, de outro um filósofo. O desassossego que faz lotar a pista de dança e os antros de jogatina, motéis, cinemas e todos os outros lugares de prazer é a busca do homem pela realidade. Essa é a busca universal de todos os tempos, a saber, a busca que o Espírito faz pelo Santo Grau. Ninguém encontra isso até que entre em contato com o homem Cristo Jesus e o coroe como Senhor de sua vida. Nesse momento, a busca termina. Conseguiram. Eles podem não estar conscientes do que é isso, mas sabem que os prazeres que uma vez procuraram perderam seus gostos e atração. Eles não sabiam que essa fome era espiritual, que era uma busca por alguma coisa que somente Deus podia dar. Nenhuma pessoa alcança o lugar de descanso no espírito até que tenha feito este contato. O homem é um ser espiritual. Ele possui uma alma e habita num corpo. O homem espiritual nunca pode estar permanentemente satisfeito com as coisas dos sentidos. É fato. Se um rapaz ou garota tem este encontro na adolescência, nunca cairá em dissolução, não terá grande ânsia pelos perigosos prazeres do mundo, afinal, eles têm algo que responde a esta ânsia. Este livro é um estudo, uma solução do problema do espírito. É a primeira vez que alguém tentou entrar nesta esfera e conhecer o homem em seu próprio terreno. Nós o convidamos a lê-lo cuidadosamente.